é que agradeço o elevado privilégio de me poder dirigir a vós neste contexto de comunicação tão difícil. Agradeço as palavras generosas da Sra. Professora Anabela Rita. Organizei o meu pensamento desta forma. Estou muito cético a respeito da possibilidade de dizermos algo original e ainda não pensado sobre um grande evento histórico como a viagem de Magalhães. Seja como for, um filósofo tem a obrigação de pensar no limite daquilo que se pode pensar. Tentei fazer este exercício deste modo. Um dos textos mais notáveis da literatura demonológica portuguesa de 1745, do sacerdote de Évora, o Sr. Padre Domingos Barroso Pereira, com o título A Arte de Conhecer e Confessar Feiticeiras, denuncia a apostasia dos praticantes do mal. E afirma o Sr. Padre Barroso Pereira o seguinte, que as pessoas bruxas e feiticeiras apostatam nos conciliábulos diabólicos, nos ajuntamentos aonde os demónios as levam pelos ares, nos braços, e outras vezes a cavalo, nos mesmos demónios, em figura de bestas, mas também, em particular, com frequência, cada uma por si só, quando continuamente está com o demónio em casa. Fim de citação. Pouco se diz a respeito deste encontro das bruxas. O que é que se passará nestes ajuntamentos? Pouco se diz sobre como é que se inicia esta viagem espiritual e maligna. Mas, a despeito da enormidade daquilo que positivamente é afirmado, se fizéssemos uma analogia com o raio-x, tentando encontrar os ossos fundamentais desta narrativa, parece que aquilo que está em causa não será radicalmente diferente daquilo que podemos afirmar se dissermos que um de nós, ou uma dona de casa, faz compras ao sábado à tarde. Veio-lhe a ideia de fazer qualquer coisa e depois procedeu em conformidade. Não sei qual foi o primeiro episódio da viagem de Magalhães, mas presumo que lhe tenha vindo a ideia de fazer a viagem e depois procedeu em conformidade. A despeito da enormidade daquilo que o padre afirma sobre o voo noturno das bruxas, tudo começa sempre num primeiro momento. E este primeiro momento é muito enigmático. Essas pessoas feiticeiras, como diz o sacerdote de Évora, estavam a tratar da sua vida e a certa altura aconteceu alguma coisa. Surgiu-lhes a ideia de ir até o ajuntamento. Uma intenção deu origem a ações concretas. Um pouco mais à frente, neste grande tratado eburense de feitiçaria, oferece-se uma descrição muito rica sobre aquilo que acontece neste encontro de pessoas feiticeiras, como diz o Sr. Padre. Fala-se da alegria da festa e dá-se um detalhe quase geográfico sobre a localização destes ajuntamentos. Diz-se que estes ajuntamentos acontecem nos montes, ao pé dos rios e nos lugares escuros, e até nas grandes salas das maiores casas que há nas terras e reinos. E dá-se um detalhe fascinante sobre os estrangeiros que estão nestes ajuntamentos. Diz o Sr. Padre, e cito, que vão a eles os bruxos e bruxas vizinhas e também algumas pessoas de longe e ainda de outros reinos. Fim de citação. Tudo isto, queridos amigos, é muito estranho para mim. Temos aqui indicações muito interessantes sobre o espaço destes ajuntamentos, sobre a periodicidade e sobre o que acontece nos mesmos. As indicações do espaço são notáveis. O padre Barroso Pereira baseia-se não apenas na literatura demonológica europeia, mas, sobretudo, na sua experiência como confessor das mulheres portuguesas. Ele diz que confessou cerca de 300 mulheres portuguesas. É curioso, pois, que tenha recolhido dessa atividade informação sobre a localização dos ajuntamentos. Diz ele também, a certa altura, que leva
o demónio estas desgraçadas criaturas, atenção à geografia, aos Brasis e às Índias, e as torna a trazer, e as de lá as traz a estas partes, e as torna a levar às suas terras e casas. Fim de citação. O voo para os ajuntamentos parece atravessar o mundo conhecido em todas as direções. Isto é surpreendente. Repare-se naquilo que está em causa. Se estas mulheres e homens, não saindo de Portugal, conseguiram chegar ao Brasil e à Índia, isso teria acontecido desde tempos imemoriais. O que faz com que o contacto com essas terras pudesse ter acontecido, vou dizer devagarinho, ainda antes de os navegadores do ciclo das descobertas, de que Magalhães é um mero símbolo, terem chegado a esses sítios. Há até indicações, queridos amigos, de que por vezes as coisas não corriam bem, num surpreendente paralelo com as navegações marítimas, cheias de contratempos e por vezes até tragédias, como os naufrágios. Assim, uma bruxa que o demónio da América trouxe até às Espanhas, nas mesmas Espanhas ficou algum tempo até que os mesmos demónios a mataram e desapareceram com o corpo. Fim de citação. Repare-se que, além do problema do desaparecimento, há indicações reiteradas de que esse tipo de viagem acontece nos dois sentidos. As bruxas europeias voam até terras distantes, mas também as bruxas da América chegam à Europa. Este tipo de cruzamentos espirituais enche bibliotecas de todos os países europeus. Ernst Staden, na sua famosa viagem ao Brasil de 1557, recorda que a mulher do indígena que o capturou, e cito o cronista alemão, disse ao marido que um espírito de terra estranha se tinha dirigido a ela. Fim de citação. Por sua vez, o grande estudioso Michel de Certeau, na sua obra sobre as possessões de Loudun, em França, em 1633, diz que uma das Ursulinas que foi possuída pelo demónio responde ao exorcista, e cito Michel de Certeau, em língua tupinambá. Fim de citação. Poderia multiplicar estes exemplos muitas vezes. Eu tenho dificuldade em compreender como é que uma mulher francesa poderia falar uma língua indígena tupinambá no início do século XVII. E, obviamente, também tenho uma vastíssima, um vasto problema de pensamento se quiser tentar explicar como é que uma Índia brasileira poderia receber informações de um espírito estrangeiro, um espírito que veio da terra dos brancos. Sinal de que estas viagens estranhas são acompanhadas de inteligência, há muitas indicações de problemas relacionados com as línguas faladas nos encontros extáticos das bruxas. As 300 mulheres confessadas do padre Barroso Pereira afirmam que foram levadas, e cito, a Constantinopla e ao Turco e a outros reinos e monarquias, e se ajuntam lá inumeráveis. E as destas dizem, cá vem o detalhe linguístico, queridos amigos, as destas dizem que não entendem a língua das outras. Fim de citação. Este encontro espiritual tem que ser acompanhado de inteligência, porque senão estas almas não compreenderiam que as outras falam uma língua estrangeira que elas não dominam. A ideia de um encontro que superasse as fronteiras que apartam as pessoas parece não se concretizar, porque pelo menos a diferença linguística continua a existir. Este não é um detalhe menor, queridos amigos, porque a percepção de que os outros agentes do rapto extático falam uma língua estrangeira pressupõe que o agente que nisso repara tenha um grau mínimo de racionalidade e de identidade pessoal. A observação sobre o desconhecimento das línguas estrangeiras que se encontram
nos ajuntamentos das bruxas é rica em informações de natureza cognitiva. Parece denunciar a existência de uma centelha mínima de lógica, uma centelha mínima de racionalidade, que permanece a despeito de todo o fenómeno alucinatório. Relembrando as tarefas que os confessores deverão realizar, o padre Barroso Pereira sugere que se pergunte às feiticeiras quantas vezes as levou o demónio a reinos estranhos e muito distantes, cada ano a pecar com infiéis. E novamente acrescenta o detalhe linguístico, aos quais não entendem as línguas. Acrescentando que nestes ajuntamentos há exércitos de inumeráveis pessoas. Novamente o detalhe linguístico, as quais também não entendem as línguas. Nos quais ajuntamentos ou concursos dos muitos exércitos de homens e de mulheres, suponho que ajuntam os demónios, os feiticeiros e feiticeiras, atenção ao quantificador universal, de todos os reinos do mundo. Fim de citação. Um olhar filosófico, queridos amigos, sobre esta documentação antiga, muito desconhecida, pouco estudada e, sobretudo, não amada, não deixará de se surpreender. Pergunto eu, na vossa presença, se estão em causa todos os reinos do mundo, nesses ajuntamentos, as portuguesas e portugueses encontraram-se com pessoas das Filipinas, da Indonésia e, bem vistas as coisas, de todas as terras percorridas por Magalhães. Poder-se-ia dizer que, no transestático, não haveria qualquer possibilidade de prestar atenção aos locais onde efetivamente aconteceram esses ajuntamentos. O grande historiador italiano, Carlo Ginzburg, diz num dos seus textos de microhistória que havia uma antropologia nos velhos inquisidores. Eu não sei se havia uma doutrina, uma teoria antropológica na prática dos inquisidores. Mas, por analogia, sinto-me tentado a dizer que havia toda uma doutrina geográfica, um conhecimento geográfico no voo das bruxas. Há indicações de que elas poderiam estar em locais habitados por outras pessoas, sem que essas outras pessoas as vissem. Diz o padre Barroso Pereira que nas salas maiores que há nas cidades e reinos ajuntam demónios muitas. Entram essas pessoas nas casas pelas janelas ou pelas portas, que as acham abertas, e nelas estão algumas vezes sem serem vistas, nem sentidas de outra pessoa alguma. Fim de citação. A nota da invisibilidade é reforçada pelo tempo do encontro. Uma bruxa foi metida pelos demónios pela janela de uma casa, na qual esteve 8 dias em contínuas torpezas e mais pecados com outras pessoas bruxas. E cá vem o detalhe interessante, sem serem vistas nem sentidas de outra alguma pessoa. Fim de citação. Fica no ar, queridos amigos, a ideia de que os ajuntamentos podem acontecer no mesmo espaço ocupado pelas atividades das pessoas nas suas vidas normais. Só que não são vistos por essas pessoas. Utilizando uma categoria da nossa época, peço desculpa pelo anacronismo, o padre Barroso Pereira estaria a dizer que esses ajuntamentos acontecem numa outra dimensão, mas que haveria, eventualmente, uma possibilidade de as bruxas tomarem conhecimento. Não sei o que se passou, fiquei sem sinal momentaneamente, mas continuo. Sim, força. As indicações da natureza sensorial destes textos antigos são riquíssimas. Da vertigem das danças até ao êxtase da embriaguez e à alegria da música nestes encontros das bruxas. O aumento da intensidade sensorial parece ser acompanhado pela diminuição significativa do desejo, da intenção e da volição.
A pessoa sente-se levada, tomada, como se fora raptada violentamente, momentaneamente privada do fardo de ter de decidir na sua vida. Como é evidente, nesta obra antiga de 1745, o padre Domingos Barroso Pereira descreve a diminuição da tirania da vontade pessoal como um fenómeno ligado à subserviência às entidades que dão substância ao mal, às figuras e às entidades do mal. Apoucando neste momento o âmbito da interpretação teológica, é talvez possível olhar para as descrições de apostasias e idolatrias como um modo de representação da diminuição da pequenez da nossa vontade. Parece que estas velhas portuguesas estavam a narrar a diminuição e o desaparecimento da sua vontade pessoal. Elas eram levadas. Por outras palavras, as pessoas são levadas pelos ares e se reúnem nestes tais ajuntamentos, sentem que nada depende fundamentalmente delas. Nas suas descrições marcadamente teológicas, como era habitual na literatura da época, a diminuição da vontade pessoal era um sinal de obediência às entidades que se imiscuíam malignamente na vida humana. Mutatis mutandis, queridos amigos, algo semelhante acontece a todos nós, a todas as alturas da nossa vida. Quando, por exemplo, num ataque de ciúme, sentimos ciúme, nós somos levados pelo ciúme. Onde é que está a nossa vontade? Quando surge uma dor, somos levados pela dor. Onde é que está a vontade para dizer que não seremos reféns dessa dor? Não está ao alcance de nenhum de nós alterar esta ordem de coisas. Como não há viagem que não seja preparada, é certo e sabido que o voo das bruxas necessita de preparação muito, muito cuidadosa. A nudez é um aspecto relevante destas antigas representações do voo noturno. Num dos diálogos do livro do padre de Évora, pergunta o confessor a uma mulher que encontra no confessionário: e quando, diga-me lá, e quando a levam de dia ou de noite nos braços de bestas aos ajuntamentos a brincar e bailar com essas pessoas? Diga-me, vai vestida ou vai despida? Fim de citação. A resposta da penitente é imediata: senhor padre, conforme uma pessoa está quando a levam, umas vezes ia vestida, outras despida, como estava no leito. Fim de citação. Por esta recolha de um aparente testemunho experiencial, vê-se que a nudez das pessoas nos ajuntamentos parece estar ligada ao modo de administração dos ungüentos com que as bruxas voavam ao encontro dos ajuntamentos. Este famoso ungüento, que possibilitaria o voo estático pelo céu noturno, era, alegadamente, porque sabemos ainda muito pouco disto, alegadamente administrado na zona genital, o que explicaria a nudez no leito e a nudez nos ajuntamentos. Perante tudo isto, queridos amigos, esta representação do ajuntamento é assombrada por questões filosóficas, metafísicas, por excelência. Pergunto eu, para estragar tudo, para apoucar o encanto que estes textos antigos fazem nascer num leitor contemporâneo: que verdade têm as narrativas sobre os ajuntamentos? Mais ainda, qual é a realidade de tudo isto ligado ao voo das bruxas, aos ajuntamentos festivos e blasfemos? Para o padre eburense, o assunto é relativamente claro. A realidade última do que é afirmado nas narrativas das feiticeiras é ilusória. Trata-se de ilusões feitas nascer pelo demoníaco. Todavia, o poder dessas ilusões não é pequeno. Nesta literatura demonológica portuguesa, encontramos muitas narrativas deste voo ao encontro de terras distantes. O texto de Évora, de 1745, é talvez o mais notável, mas textos mais antigos, ainda do século XVI, mencionam isto. Refiro-me, por exemplo, ao texto inquisitorial
confissão de umas bruxas que se queimaram na cidade de Lisboa no ano de 1559. Aqui encontra-se também a conexão com os ungüentos, descreve-se o voo estático, e diz a certa altura que as bruxas se untam com certos ungüentos que elas fazem nas confecções diabólicas, que o demónio lhes faz crer, sem que ele não podem voar, nem ir aos seus ajuntamentos. E acrescenta-se um detalhe geográfico verdadeiramente espantoso. Menciona-se a distância física, uma categoria geográfica, a distância física, onde aconteciam os ajuntamentos. E diz-se que a distância física poderia ser cerca de 200 léguas da cidade de Lisboa. O texto preciso é este. Uma determinada mulher, na sua confissão, disse que lhe parece, e cito o texto, lhe parece pela distância que andam e pelo furioso ímpeto e movimento com que as levam, que podia ser 200 e mais léguas desta cidade de Lisboa. E acrescenta, fim de citação, e acrescenta em nota manuscrita o inquisidor. Isto se calhar é exagero. Se calhar as bruxas não passavam o vale de Cavalinhos na cidade de Lisboa. Também nesta narrativa, ainda do século XVI, se encontram vários povos e credos religiosos. Fala-se de encontro com mouros, com judeus e com outros estrangeiros. Há, queridos amigos, como se vê, um padrão recorrente. Uma viagem solitária a um sítio ermo não teria sentido. Impõe-se sempre a presença de estrangeiros, com os já conhecidos problemas linguísticos. A estes dois textos, seria interessante juntar um outro documento que não parece enviesado pelo contexto teológico da época. Eu refiro-me a um relato surpreendente e raríssimo de invasão do quarto de dormir. Se estivéssemos num congresso sobre abduções e o fenómeno das luzes no céu, diríamos que poderíamos interpretar isto como uma intervenção alienígena na história humana. Num texto espantoso de 1658, uma jovem da cidade de Lisboa, de nome Maria de Macedo, diz o seguinte: o texto espantoso foi um opúsculo publicado na época com o título Coisas Admiráveis que Sucederam a Maria de Macedo, de cujo princípio dá primeiro uma breve notícia e depois a dá, ainda que não de tudo, mais ao extenso, seu marido Feliciano Machado, de 12 de maio do ano, como disse, de 1658. Maria de Macedo relata que, no final da sua infância, aí pelos 10 ou 12 anos, sentiu uma noite que a apalpavam enquanto dormia. A perturbação da vida doméstica foi muito grande, como se imagina. Mas é interessante reparar que a criança não foi a única a ser perturbada pelos eventos no quarto de dormir da família lisboeta. Porque toda a família ouviu, na casa, diz o texto, grandes inquietações. E o próprio pai de Maria, dormindo uma noite com os braços fora da roupa, recebeu uma pancada tão grande que daí a muitos dias não sentiu o seu braço, disse no texto. De outra vez, toda a família ouviu, e cito, o grande rebuliço na casa, quebrando-se quanta loiça nele havia. E apagou-se a candeia por 2 vezes. E na manhã seguinte, achou-se a loiça espalhada por um armário onde estava decomposta e fora de seu lugar. Fim de citação. A própria Maria, já numa outra casa para onde a família se mudou com esperança de resolver a situação, foi agarrada pelo peito por uma entidade invisível que a empurrou de modo violento pelas escadas abaixo. O ponto alto destes eventos anómalos acontece quando Maria é levada pela entidade numa viagem que ultrapassa qualquer limitação geográfica. O modo de passagem para uma outra dimensão é descrito com detalhe. Diz-se que se abriu uma porta num sítio onde não havia nenhuma porta. Subiu-se por uma escada e percorreu-se um grande corredor. O detalhe alucinante das descrições das salas
que ela encontra e das vistas que pelas janelas dessas salas tem do exterior é notabilíssimo. Destaca-se a beleza do conjunto, o piso lajeado e suave, a existência de jardins. Descrevem-se as plantas que foram vistas. A visão que se tem parece ter sido obtida, queridos amigos, de um ponto de vista aéreo, já que se via a grande distância o mar e as localidades que estão para além do mar. A sua viagem à Ilha Encantada termina com a descrição da fartura dessa terra, eventualmente tropical, a presença de mercadorias preciosas, a mansidão dos animais e, sobretudo, uma nota geográfica, a vastíssima extensão da terra. Estaria ela a descrever as Américas? Eu não sei. Do meu ponto de vista, queridos amigos, permitam-me que o diga de forma impressionista, não há viagem de Magalhães que possa rivalizar com viagens aéreas e com destinos como este, do meu ponto de vista. As visitas a este espaço repetem-se muitas vezes, encontrando Maria os seus habitantes, falando com eles. Eu contei 36 destes habitantes. O ambiente festivo reitera-se de todas as vezes, descrevendo Maria que essas entidades festejam muito e com grande alegria, e que o exercício desta gente era cantar, jogar e dançar em seus passatempos. Fim de citação. Maria assiste até à metamorfose destas figuras, e tanto as vê, segundo informação da época, conhecidos que ela tinha na cidade de Lisboa, quanto informação de natureza histórica, como Mouros Encantados. Ela queria descrever o exotismo das personalidades que estava a ver na sua viagem estática. Queridos amigos, eu sou um filósofo profissional. Mencionei três textos surpreendentes dos arquivos portugueses. Perante estas narrativas de viagens estáticas, quero terminar com um conjunto de reflexões de natureza filosófica. Estes relatos demonológicos do Sabate, os autos inquisitoriais de interrogatórios de alegadas mulheres praticantes de bruxaria, e agora este último documento personalizado de experiências de viagem aos Antípodas, com um nome próprio, uma criança de Lisboa, Maria de Macedo, e a sua família, são aparentemente muito diferentes. Todavia, estas pequenas diferenças escondem uma estrutura comum. Essa estrutura pode ser expressa de modo sucinto. Algo acontece a alguém. Realiza-se um trânsito na vida cotidiana. Vai-se a uma terra distante, a um evento festivo. Encontram-se os habitantes dessa terra num primeiro contacto. Durante o transporte para essa terra distante, experiencia-se uma realidade alternativa, que pode até ser intersubjetiva, porque há outros agentes que partilham essa experiência. E há, sobretudo, manifestos contactos com povos concretos, que, fico eu a pensar, esses contactos não se desenvolvem. Toma-se conhecimento da existência deles, mas depois não acontece nada a seguir. Há uma segunda nota que me causa impressão. Não sabemos, neste momento, por exemplo, qual é a área científica que deverá estudar estes documentos. Eu não sei. No seu próprio tempo, a teologia e o direito reclamavam o privilégio da interpretação. Posteriormente, já no século XIX, a medicina começou a pronunciar-se sobre estas personalidades. Hoje, o assunto parece ter dono. Parece estar nas mãos da ciência da história. Mas, queridos amigos, a história, desculpem que diga frontalmente isto, é totalmente incompetente para dar conta do sentido último daquilo que é narrado nestes textos antigos. O estudo dos documentos permite a história das formas, mas nada diz sobre esse sentido que nos escapa sempre. Não sabemos, pois,
ou digo eu no singular, não sei, pois, o que fazer com estas narrativas. O que deverei fazer? Continuar a ignorância? Fingir que elas não existem? Não as pensar? Há aqui qualquer coisa de muito estranho. O nosso embaraço não termina aqui. Porque, bem vistas as coisas, não sabemos também o que fazer com as narrativas que descrevem eventos humanos normais. Estes que mencionei são excepcionais. Mas será que sabemos descrever bem tudo, tudinho de tudinho, que está no mais trivial evento humano? A teoria da ação que usamos todos os dias, não sei se os queridos amigos já repararam, aplica-se desde os tempos dos poemas homéricos. Aquiles vai para a guerra de Troia, assim como a dona de casa vai às compras. E assim como Magalhães navega à volta do mundo. O nosso esquema intelectual para compreender a ação humana é de uma pobreza que nos devia embaraçar a todos. Há exceções, certamente. Um Francisco de Holanda, por exemplo, o teórico da arte português, estava profundamente interessado na origem das ideias que os pintores usam para compor as suas pinturas. Porque é que só muito raramente lançamos luz sobre esta zona enigmática que é o início de uma ação humana, seja normal, seja trivialíssima, seja excepcional. Uma terceira nota é esta, queridos amigos. Causa-me surpresa este aparente esquecimento a que foi votado na Europa o caminho químico de acesso aos estados excepcionais. Temos reflexões sobre a composição dos ungüentos usados alegadamente pelas bruxas desde os tempos, pelo menos, de Giambattista della Porta, que tinha uma interpretação naturalista sobre a composição destes ungüentos. O assunto não é estimado na nossa época. Houve um surto de interesse nos anos 60, mas, entretanto, já desapareceu do horizonte. Existe na Europa um conhecimento milenar de meios de alteração química dos estados da consciência. Mas é como se ele não existisse. Fingimos todos que não estamos interessados num assunto que já encheu bibliotecas em todo o mundo. Para terminar a minha reflexão, queridos amigos, seria fácil afastar todas estas narrativas de viagens extáticas que, como disse, encheram bibliotecas e atravessaram séculos, como um quê? Manuel, como um quê? Como um enorme equívoco. Não é esse o meu entendimento. Vejo nestas narrativas de viagens, em corpo e em espírito, a amplificação do que está a acontecer a todo momento na vida humana, das pequenas ações de todos os dias, naqueles momentos em que tomamos decisões, naqueles momentos em que à noite sonhamos, naqueles momentos em que uma paixão nos arrebata. Também aqui temos uma dificuldade em descrever o que está em causa. A celebração do diferente e do excepcional, como no caso da grande viagem de Magalhães, cria a ilusão de que no mundo pode surgir precisamente isso. Isso o quê? O diferente e o excepcional. Aquilo que não existia antes. Ora, queridos amigos, é precisamente isso que está em causa. Será que aconteceu algo de novo na história científica da humanidade? Se desde tempos imemoriais fomos aos Brasis e às Índias e vimos o que lá existia, por que razão estamos a celebrar um evento que parece excepcional, que nunca tinha acontecido antes? Temos narrativas que dizem que aconteceu muitas vezes antes. Mas essas narrativas não entram na nossa visão do mundo. Dizendo de forma simples, não entram na nossa cabeça. Se calhar estamos limitados na nossa cabeça. Muitas coisas poderia dizer a respeito de tudo isto que me causa uma grande surpresa. Penso que está em causa um conjunto de problemas filosóficos ainda sem solução.
nomeadamente o problema da criatividade humana, o problema da origem das ideias e, é evidente, o problema da natureza última da realidade que nos aconteceu. Como a vida que temos para viver é emprestada em tudo, celebramos alegados grandes feitos que, como se viu, têm um nível de complexidade do evento mais trivial da nossa vida cotidiana, como ir às compras ao supermercado num sábado à tarde. Ou até como falar para outras pessoas numa quarta-feira como esta. Queridos amigos, era isto que tinha para vos dizer. Muito obrigado pela vossa atenção.